Eu dei uma aula achando que estava gravando, mas não gravou. Pronto, iniciando a gravação da nossa aula do dia 24/6 de LTP. Vamos lá. Vamos colocar para projetar minha tela. Pronto. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Estão me escutando bem? Sim. Os outros estão quietinhos hoje. Tudo bem aí, galera? Agora eu acho que eu cheguei. Tava escovando. Acontece, né? Vou fechar isso aqui. Então, vamos lá. Nossa, só que eu não abri. E chegou alguém. Isso aqui mesmo. Vamos começar. Na última aula, a gente viu sobre as formas de algoritmo. Nós vimos também a estrutura condicional. E ficou faltando da gente falar sobre variáveis, sobre alguns outros assuntos. Hoje a gente vai falar sobre isso. E aqui tá, variáveis. Onde que tá variável aqui, gente? Cadê? O que é variável aqui nisso tudo? N1, N2, res. Isso, exatamente. Aqui nós estamos declarando 3 variáveis, N1, N2 e res. Todas elas são do tipo inteiro, tá? Vocês vão ver que cada algoritmo que a gente mostra, às vezes ele tem um formatozinho ligeiramente diferente, né? Por que isso? Porque cada autor faz o algoritmo de um jeito. A gente acaba trazendo essas formas também para vocês. Aqui eu uso esses 2 pontos, mas não é sempre que a gente usa esses 2 pontos, não. Particularmente eu não gosto. E aqui está usando parêntese no escreva, está usando aspas. Esse algoritmo aqui, a gente pode perceber que ele tem uma estrutura sequencial. É um comandinho depois do outro. Ele não tem uma estrutura condicional, nem de repetição, nem nada disso. É um depois do outro, um passinho, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, e fim do algoritmo. Aqui. O que ele está fazendo? Declarando a variável N1, depois N2, depois res. Aí nós vamos pedir para o usuário para ele digitar o primeiro número, ficou errado aqui. Escreva, digite o primeiro número, leia N1. Esse leia N1 é o quê? É para a gente poder pegar o valor que está lá sendo digitado pelo usuário e guardar dentro da variável N1. Então é isso que significa o leia. É só para poder guardar mesmo o valor que o usuário está digitando. Aí depois a gente tem, escreva, digite o segundo número. Então nós vamos ler mais um número. Leia N2. Então, guardar o segundo valor que o usuário está digitando dentro do N2. Aí o res, que seria de resultado, ele recebe N1 mais N2. Por último, escreva o resultado aí fecha as aspas, res. Fim do algoritmo. Então, é um algoritmo muito simplesinho para somar 2 números, né, muito básico. E na prática ele só soma 2 números. E para somar 2 números, olha a quantidade de coisas, né, que a gente teve que fazer. Então, é assim que funciona, né? A gente tem que fazer um bocado de coisa para conseguir produzir resultados. Esse outro algoritmo aqui também tem variáveis e tem uma estrutura ligeiramente diferente. Por que que esse aqui tem assim, assim, não é retinho igual esse outro que é todo assim? Porque este aqui, ele tem, né, ele tem estrutura sequencial também, mas ele tem também o que a gente chama de estrutura condicional, que é o se. O se, ele testa uma condição. E esse bloco de comandos aqui dentro do se só vai ser realizado se essa condição for verdadeira. Já o bloco de comandos que está aqui dentro do se não só vai ser realizado quando é falso. Eu posso ter o se junto com o se não e posso ter o se sozinho. Também posso ter um se não, se, ou seja, um se dentro do se não.
Aí, quando a gente faz isso, né, quando a gente tem uma estrutura condicional, quando a gente tem uma estrutura de repetição, a gente alinha mais para a direita, a gente vai tabulando mais para a direita. Para que isso? Para mostrar que isso está dentro deste bloco, que isso só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Tá? Então, a gente já faz aqui o alinhamento para dizer isso, não é por acaso. E aqui é a mesma coisa, isso só vai ser executado se isso aqui acontecer, ou seja, se essa condição não é verdadeira, né? É o senão. Certo, gente? Aí aqui a gente tem o início e fim escrito aqui. Eu prefiro abre chave, fecha chave. Tá? Mas quando é um único comando, a gente nem coloca nada. Realmente não coloca nada para o algoritmo não ficar se esticando demais. Por que tem um fim que tem ponto e vírgula e outro não? Parece do si? Da estrutura. Esse aqui é o do senão. Esse aqui realmente está errado, né? Levando em consideração o jeito que foi feito aqui. Mas, particularmente, eu não vejo necessidade de colocar ponto e vírgula no se e senão. Tá bom. Tá? A gente Eu ia, evita. chu- eu ia chutar que o primeiro fim é o que tá abrindo o fim de baixo. Depois é que eu fui raciocinar. Aqui Não, abri. mas não tem necessidade, tá? Ponto e vírgula a gente coloca em cada comando, mas estrutura condicional não pede. Né? Tem várias maneiras de se fazer algoritmo. Aí uma é essa daqui que eu acho muito feia, inclusive, de ficar colocando ponto e vírgula em tudo, tudo, tudo. Não precisamos disso. Nem esses dois pontos aqui a gente não vai precisar também, não. Aí, cadê variável aqui, gente? Qual que é a variável que se é que tem? Deixa eu responder. O povo fala. A variável é nota. É real, né? Não? Real ou nota? Isso. As duas coisas. A variável se chama nota e ela é do tipo real. Tá? Real por quê? Que é dinheiro? Não, que é número real. É um número em parte fracionária. Então, a gente coloca como real. Só tem essa variável aqui, não tem outra. Então, quais são os tipos de variáveis? Nós temos variáveis que são inteiras, variáveis que são reais, variáveis que são caracteres e variáveis que são lógicos, ou também chamados de booleanos. Uma variável do tipo inteiro é um número inteiro, positivo ou negativo, certo, gente? Ele não vai ter parte fracionária, ele é inteiro, é um número inteiro. A gente costuma escrever int ou então inteiro, tá? Qualquer uma das duas está correta. E o número real, que tem a parte fracionária, a gente usa outro tipo de variável. E isso aqui é importante, gente. Isso aqui não é frescura, não precisava disso. Porque a maioria das linguagens de programação, as que são fortemente tipadas, elas fazem essa distinção. A maioria, não, acho que todas, né, que são fortemente tipadas, elas fazem essa distinção. Ou o número é inteiro ou o número é real. E aí a maneira como você faz as contas vai gerar resultados diferentes. Tá? Então, se você às vezes mistura o número real com o número inteiro, o resultado pode não dar o que você espera. Aí tem que tomar um certo cuidado com isso, né? A gente começa esse cuidado na hora de fazer o algoritmo e na hora de programar, o cuidado é redobrado, tá? Muito cuidado com essa coisa de misturar números inteiros e números reais. Muitas vezes, os números reais, a gente coloca ponto ao invés de vírgula. Então, eu vou escrever 3,5, por exemplo. Eu vou colocar 3,5. No algoritmo, a gente já orienta de começar a colocar o ponto e não a vírgula, porque a gente não usa, né? Nós aqui no Brasil a gente usa vírgula para separar a parte fracionária, né? Mas as linguagens de programação não são feitas por brasileiros nem para brasileiros. Então, não vamos usar a vírgula, a gente usa o ponto. Até porque a vírgula ela tem outro propósito, que é o quê? Separar as listas de parâmetros. E aí, se você coloca lá um número 3,5, por exemplo, para as linguagens de programação, isso representa duas coisas, é um 3 e é um 5, não é um único número. Então, a gente escreve como 3,5. Tá? Assim a gente escreve os números reais. E os caracteres? Como é que é isso, né?
Muitas vezes a gente quer guardar um nome, a gente quer guardar um endereço, a gente quer guardar informações que envolvem texto, né? Pode ter número? Pode. Pode ter caracteres especiais? Pode. Mas né, é um texto, não é um número. E aí, qual é o tipo que a gente vai usar? A gente vai usar o literal ou o string, tá? Eu chamo por esses dois nomes, literal ou string. Eu posso colocar qualquer sequência de caracteres que eu quiser dentro de literal ou de um string. Né? Se eu quiser colocar cifrão, underline, o que eu quiser guardar, eu vou guardar dentro do literal ou do string. O detalhe é que vai vir sempre entre aspas, aspas duplas. Há sempre aspas duplas. Toda Por que vez que a gente literal? tem... Oi? Por que literal? O pessoal usa esse nome, não tem um motivo específico para esse nome, não. Literal. Porque eu acredito que, assim, o que está dentro das aspas, ele é escrito literalmente do jeito que está lá, né? Igual está dentro das aspas. Ele não é outra coisa, porque quando você declara uma variável A, ela vai assumir um outro valor, certo? Agora, quando você cria ali um literal, ele vai ter um valor lá, e aquele valor, ele fica ali, é aquele valor. Entendi. Obrigada. Mas eu tenho exemplos disso, vou mostrar mais sobre isso. E temos o tipo lógico, que a gente já falou deles, né? O verdadeiro e falso, que a gente costuma chamar de booleano. Agora, esse aqui tem uma explicação do booleano, né? Tinha esse matemático aqui, o George Boole, foi ele que criou essa lógica booleana. Tá? É um ramo da lógica matemática, que é uma disciplina que, inclusive, vocês vão ter no curso, no terceiro período, e trata disso, dessa álgebra booleana. Então é isso, ó. Os tipos que a gente vai escrever: int, inteiro, real, literal ou string, tá? Aqui são as opções. O lógico também pode escrever booleano, tá? Não considero que está errado, não. O algoritmo, ele dá essa flexibilidade, porque, né, a gente tem tanta coisa de material. Se eu falar que está errado uma certa coisa, um certo jeito de escrever, você escreveu booleano, você não escreveu lógico, então está errado. Não, não é assim. Porque aí um autor usou booleano. Aí você não pode usar booleano porque você estudou o material do outro autor, né? Você pegou o material lá na internet, leu e viu daquele jeito e usou daquele jeito, está errado? Não está, né? Agora, na linguagem de programação, aí já não dá para escrever do jeito que quer. E como é que eu faço a declaração de variáveis? Para nós, dentro do contexto da disciplina, o jeito que nós vamos adotar vai ser esse aqui, ó. O tipo da variável primeiro e depois o nome da variável. Eu posso declarar uma única variável ou eu posso declarar uma lista de variáveis ao mesmo tempo. Aqui eu estou declarando 4 variáveis que são do tipo inteiro, num A, B e C. Tá vendo o que eu falei da vírgula? Ela serve para separar. Então, num A, B e C são todas variáveis e são todas do tipo inteiro. Sempre vai ter que declarar as variáveis? Sim, porque declarar a variável é como se você já estivesse reservando memória, espaço de armazenamento para essas variáveis. Tá? Então, o seu compilador ele vai mandar essa informação lá para o sistema operacional. Olha, reserva aí para mim um espaço para uma variável num, para uma variável A, para uma variável B e para uma variável C. E aí, quando você informa que é inteiro, aí ele vai saber que tanto de memória que ele vai reservar. Não é 1 byte, não é 2, não é 3, é a quantidade específica de bytes para uma variável do tipo inteiro, costuma ser 4, tá? 4 bytes. Então, fica lá 4 bytes armazenado para essa variável. Aí ela vai passar a ter um endereço, que é um endereço na memória, e aí você vai poder manipular essa variável. Aqui, em seguida, a gente está declarando a variável do tipo real. A gente tem 3 variáveis aqui, x1, x2 e x3. Tá? Elas são diferentes entre si. E a gente pode usar números também quando a gente vai criar o nome das nossas variáveis. Só que nunca pode começar por número, tá, gente? Sempre pode ser A2, x1, ou então salário 1, salário 2, telefone 1, telefone 2, assim pode. Mas colocar o número primeiro, não. Tá?
E aqui a gente está declarando uma variável do tipo literal ou do tipo string, tá? Pode colocar as duas coisas. Nome, telefone, matrícula. São 3 variáveis, na verdade. E esse daqui é o nome delas. Ah, mas variável não tem que ser só letra, tipo A, B, C, D, F, G. Aí quando acaba as letras, começa a colocar número, A1, A2. Não, tá? Essa variável nossa, ela é diferente da variável lá da matemática. Porque na matemática o pessoal usa mais essa nomenclatura. Na verdade, para nós, quanto mais significativo for o nome da variável, melhor. Então, por exemplo, esse ABC aqui, ele não me diz nada, eu não sei o que é ABC. Agora aqui, nome, telefone, matrícula, eu sei exatamente o conteúdo dessa variável, então o nome tem que ser sugestivo. Ah, mas dá mais trabalho, porque tem que ficar escrevendo, é comprido, aí o cálculo também fica comprido, e é assim mesmo, viu, gente? Então pensa no nome que seja conciso, mas que te ajude a explicar, a contar sobre o conteúdo dessa variável. Preferência não muito grande, mas Isso. a ideia também ajuda. Então, dá o Ctrl espaço que aparece. Isso. Só no algoritmo que você não vai ter ajuda, dá um tiquinho mais de trabalho, mas melhora muito para você, para melhorar a legibilidade do seu algoritmo. Mas realmente as linguagens, nossa, não tem essa questão com a linguagem. Ainda mais o Java, vocês vão ver que é muito tranquilo. E aqui a gente está declarando variáveis, ó, são essas duas aqui: salário bruto, salário líquido. Em algumas situações, a gente precisa dar mais de uma informação sobre a variável. Essa variável aqui, o nome dela é salário bruto. É um salário e ele é bruto. E aqui, salário líquido. Eu posso colocar espaço, tipo salário bruto, com espacinho no meio? Não, não pode colocar espaço. Se você colocar espaço, né, nas linguagens de programação, vai dar um erro, né, vai dar um erro de compilação, não vai funcionar, tá? E aqui a mesma coisa, salário líquido. Aí a gente usa muitas vezes o underline para poder ter duas palavras sendo o nome de uma variável. Então, salário underline bruto. Em Java, nós temos um recurso mais elegante ainda. Tá? Esse recurso aqui ele é utilizado muito na linguagem C, por exemplo. Em Java, o recurso é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu escrever um exemplozinho. Que é assim. Salário bruto. A gente usa uma letra maiúscula na junção das palavras. Se fosse uma junção de 3 palavras, também ainda fica bonito, ainda fica fácil de ler. Porque se você escreve tudo junto, olha, não fica uma coisa muito legal de ler, não, né? Fica. Essa palavra, como eu já mostrei para vocês, né, vocês vão bater o olho, vocês vão ler certinho, salário bruto. Mas em algumas situações, se você coloca tudo minúsculo, a legibilidade fica muito ruim. Aí, se fosse com 3, por exemplo, toda junção de palavra coloco com letra maiúscula. Posso usar esse recurso, então, professora? Pode usar, tá? A única coisa que não pode fazer é isso aqui, ó. E falar que isso aqui é o nome de uma variável. Ah, isso aqui tudo é o nome de uma variável. Não tem como ser, né? Porque isso não existe. Ou coloca underline assim, se tiver que escrever realmente o nome de uma variável tão grande, ou faz assim, ou faz daquele jeito que eu mostrei agora, né? Que é misturar as duas coisas, não fica legal não. Assim ou assim, tá? Fica a critério. Assim ou assim. Eu já recomendo que vai usando assim, porque eu vou usar principalmente assim. Eu acredito que na maioria das situações a gente usa mais assim, algoritmo. Mas, tá? Se vocês utilizarem assim, vocês já vão estar familiarizando com o Java. Aqui eu declarei 3 variáveis do tipo literal e aqui eu declarei só 2, ó. 1, 2. A vírgula é o que a gente usa para separar. E a gente usa um ponto e vírgula para finalizar uma declaração de variáveis. E aqui eu estou declarando uma variável do tipo lógico.
O nome dessa variável é verificado. Então, eu vou ter uma variável chamada verificável e os valores dela vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. Então, vai ter lá verificado igual a verdadeiro ou igual a falso. Mais um detalhezinho aqui, importante, é que é sensitive case. Se você coloca aqui, por exemplo, A minúsculo e A maiúsculo, e você usa A maiúsculo durante o seu programa, o seu algoritmo, não é a mesma coisa. A gente está falando de duas variáveis diferentes, A minúsculo e A maiúsculo. Tá? Vai haver essa distinção, não é a mesma coisa. Então, a gente procura colocar sempre igual, tá? Porque aí realmente é um erro. Se você usa diferente ao longo da execução do seu programa, ao longo da escrita do seu programa. E isso vale para as linguagens de programação também. Gente, alguma dúvida em relação aos tipos das variáveis, às declarações de variáveis? Tudo bem até aqui? É só lembrar que não é bom colocar acento. Ali o lógico tá sem acento. Não Em entendi. relação à acentuação, em linguagem de programação, a gente não usa acentuação de espécie alguma, tá? Nem o tipo de acento. Vocês viram aqui, né? Eu já deixei matrícula sem acento, salário sem acento. Aqui também acabei deixando sem acento. Por quê? Porque as linguagens de programação não aceitam acentuação. Então, no algoritmo, se você coloca acentuação, tá. Mas se você não coloca, também tá certo, tá? Então, eu não tenho essa ressalva de você ter que colocar acentuação. É preferível que não coloque. O Python aceita. Aceita? Aham. É um caso à parte. É isso que é ruim no Python, né? Ele é legal, é uma linguagem que tem muito recurso. Mas, nossa, tinha que ser tão diferentão, assim. O Python Aí, é filho gente, do Java e o Java é filho do C, digamos assim? acho que o Python, né, ele é filho de, sei lá, em que eles inspiraram. Ele não é parecido com Java, nem Foi no C, mas facilitando algumas coisas. E simplificou muito. Mas eu não. simplificou, mas umas coisas mais ou menos. E uma outra coisa que a gente tem, na verdade, o Python, acho que ele foi pegando o que tinha, que eles achavam de melhor em cada coisa, né? Porque a questão de ser interpretado e também compilado, tem outras coisas também. O Luan disse no chat que o Python é o renegado da aldeia. E nem por isso ele é menos importante. Pelo contrário, ele está crescendo, sei lá, né? Às vezes uma hora vai engolir as outras. Aí, gente, às vezes a gente vai usar coisas, informações, que elas não modificam o valor dentro do programa. Aí a gente chama de constante, tá? Aí já não é variável. Aqui, por exemplo, quando a gente joga um número lá, um negócio solto lá, que eu joguei o 4 diretamente no cálculo. Isso a gente chama de constante, tá? E às vezes também no próprio programa, vamos supor, lá eu tenho uma quantidade de pessoas. E essa quantidade de pessoas, ela não varia ao longo da execução do programa. E aí, o que a gente faz, ao invés de usar esse número diretamente como aqui, a gente declara uma constante. Tá? Tem várias maneiras de declarar constante. Uma delas é essa daqui. Const, aí o nome dessa constante e o valor que ela vai receber. Tá? A constante precisa declarar tipo? Não, não precisa declarar tipo. Então, eu declaro lá const pi. Aí coloco lá o valor, né? 3,1415. Aí pronto, meu pi vale isso aí, do início ao fim da execução do programa, ele não vai mudar. Tá? Mesmo, assim, não faz sentido você tentar, né? Mas, enfim, porque o objetivo de declarar o constante é que aquilo lá vai continuar do mesmo jeito, mesmo valor. Ah, mas se eu quisesse ter declarado como variável em vez de constante, tudo bem, é só você não modificar o valor dessa variável. A atribuição, que é você dizer qual que é o valor dessa variável, sempre vai seguir esse esqueminha aqui, ó. A gente vai ter o identificador,
e esse operador de atribuição, né, que é essa setinha virando para o lado do identificador, e a expressão. Quando a gente vai digitar, né, dentro de um IDE ou dentro de algum ambiente, a gente não tem essa setinha. Aí a gente improvisa. Como que a gente faz a setinha? A gente põe um sinal de menor e um tracinho, é o menos esse aqui, né? Não é o underline, não. E é assim que a gente escreve a setinha em muitas situações. X recebe 10. X recebe A mais B. Então, aqui são duas atribuições. Aqui eu estou jogando direto o valor 10 para a variável x, aí a partir desse momento ela vai passar a valer 10. E aqui o x recebe A mais B. Aí a partir desse momento o x começa a valer A mais B. Na prática, qual que é o efeito dessas duas atribuições? Eu tenho um espaço reservado para a variável x lá na memória. Primeiro ela recebeu o valor 10. Aqui. Aí ficou 10 registrado lá na memória no espaço da variável x. Aí toda vez que eu for usar a variável x, eu vou estar usando, na verdade, o valor 10. E aqui a memória principal mostrando a segunda situação. Aqui eu tinha lá um A, valia 3, tinha também um B, que valia 2, e aí o X recebeu o conteúdo do A mais o B. Então, a gente pegou o conteúdo que estava aqui, somou com o conteúdo que estava aqui, entendeu? Sim, armazenou lá no lugar que está reservado para o X. E aqui mais alguns comandinhos de atribuição. Y recebe 1, X recebe Y. Então, ficou assim. X recebeu o conteúdo da variável Y e o Y tinha recebido 1. Então, ficou os dois igual a 1. Tal recebe 256,98. Então, dá para perceber que essa variável aqui é do tipo real. Aí ficou assim. Nome recebe Guto. Sim? E se eu precisar declarar que y é menor que menos 1, isso não vai acontecer? Não. Aí é uma comparação. Aí você vai usar dentro de um se. Tá? A variável ela não tem condição associada. A variável, o que ela tem junto dela? Ela vai ter o nome, ela vai ter um valor e ela vai ter um tipo. Tá? Só essas três informações que eu vou ter sobre a variável. Só isso. Agora, se eu quero saber se ela é menor do que um valor, se ela é maior que um valor, aí eu preciso testar dentro do meu programa, dentro do meu algoritmo. Então, eu vou colocar lá um se a variável for maior do que um valor, se a variável for menor do que um outro valor. Então, são testes que a gente faz, a gente pode fazer, né, quantos testes a gente quiser, nos valores das variáveis, e mediante um resultado a gente faz uma coisa, mediante outro resultado a gente faz outra coisa. Certo? E aqui a gente tem variável, isso não é um 9, isso é um G. Aqui o nome recebeu o Guto. Se está entre aspas duplas, o que eu sei sobre essa variável? É uma variável do tipo literal, do tipo string. Tá? O nome recebeu a palavra Guto, ficou assim. E aqui, CHR recebeu o G. E STR recebeu CHR. Mas o que é CHR? É uma variável. E qual que é o conteúdo dessa variável? G. Então, aqui, uma variável recebe o conteúdo da outra. Ele não vai receber a palavra CHR. Se eu quisesse colocar CHR dentro de STR, eu teria que ter colocado aspas. Não foi o caso. Então, aqui, quando eu faço esse tipo de atribuição, que uma variável está recebendo outra, o valor dessa variável vai passar aqui para o conteúdo dessa variável. E aí ficou assim. O CHR, faltou o R aqui, recebeu o G, em seguida o STR recebeu a variável CHR, ou seja, recebeu o conteúdo dela, então recebeu o G. E aí ficou assim. Por isso que tem que usar aspas para diferenciar. Isso. Não consegue É, identificar. é enjoado, né? A gente esquece as aspas de vez em quando, a gente erra, dá um certo probleminha, mas aí a gente está diferenciando. Porque se eu coloco aspas, aí é aquela história do literal, né? Se eu colocar aspas aqui, ó, então é literalmente CHR que eu vou colocar aqui dentro. Mas se eu deixo sem aspas, então eu estou referenciando uma variável. Tá?
Então, se eu estou referenciando uma variável, o que vai é o conteúdo da variável que vai para dentro dessa outra variável aqui que a gente está fazendo a atribuição. E esse recurso aqui não tem nada de muito diferente da matemática, não. Se a gente fala que y igual a 1, por exemplo, ele na matemática seria o igual. Y igual a 1, você pode estar fazendo uma comparação, mas também você pode estar dizendo que o seu y é igual a 1. Né? Na matemática também tem essa questão da atribuição. Gente, perguntas aqui? Quando é literal, tem que colocar aspas quando você quer demonstrar o conteúdo da variável. Isso, aí a gente não coloca aspas quando a gente quer utilizar o conteúdo da variável. Ah, Tá? Aqui, por exemplo, ó, x recebe y. Então, o x está recebendo o valor de y. E aqui, o CHR, ele está recebendo isso aqui mesmo, a letra G. Agora, aqui o STR, ele não está recebendo o CHR, ele está recebendo o conteúdo da variável CHR, que é o G. Né? Aqui a gente fez uma atribuição por tabela, a gente jogou o G aqui para dentro e depois jogou essa variável aqui para dentro do STR. tá, entendi. Obrigado. Gente, tendo essas dúvidas, interrompe e pergunta. Às vezes eu passo rápido de um assunto para outro, né? Mas tem problema não, pode perguntar. Passou o slide, mas não queria ter perguntado isso. Pode perguntar, né? Façam pergunta mesmo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega. Né? A gente tem aí o pessoal que conhece linguagem de programação, que já é experiente no assunto, mas eu sei que a gente tem a maioria aí da turma que realmente é o primeiro contato com programação, com linguagem de programação. Então, não tem problema. Não existe dúvida que seja básica, não precisa ficar com receio pensando, nossa, mas será que essa pergunta é boba? Não tem uma pergunta boba agora. Né? Para a maioria, eu estou apresentando uma coisa que realmente nunca viu. Né? Então, façam perguntas. Aqui é o seguinte, eu tenho duas variáveis, a variável A e a variável B. E eu tenho dois valores, e eu quero trocar o valor dessas variáveis, né? Quero inverter o valor delas. Será que deu certo, gente? Como que a gente troca? Eu vou tirar aqui desse slide. Como que eu troco o valor de duas variáveis? Fala para mim aí um algoritmo para eu trocar o valor de duas variáveis. Olha, eu não vou falar porque eu quero ver o povo pensando. Quando eu aprendi isso daí, não foi muito nada a ver. Ninguém na sala tinha pensado como fazer isso daí. Mas é muito legal. Então repete a pergunta, que o Bruno me Como que eu, assustou. como que eu troco o valor de duas variáveis? Eu tenho uma variável A e eu tenho uma variável B. E eu preciso trocar o valor delas. Como que eu faço? Eu já ia chegar a jogar um sim, se não, mas o Bruno fez eu parecer que tô errada. Como você utilizaria o se se não? Raciocinando, peraí. Esperamos. Os coleguinhas podem interromper também se alguém tiver uma resposta melhor. Porque eu acho que tá errado. Peraí. Pode falar aí, gente. Quem quiser se manifestar. Tá? Os outros aí estão bem quietinhos. Tô vendo aqui quem que. Eu tô olhando para sortear uma pessoa para falar. Quem que eu vou sortear aqui? Eu falei que os meninos conseguiram, agora o povo tá com medo de falar. Depois né? Fala, ué.
Vamos, gente, vocês vão deixar só inverter os números? Não, tem que ter um jeito. Não tem que lembrar que o computador, ele não sabe de nada. A gente tem que instruir ele, assim, passo a passo, tudo. Você tem que falar para ele, tudo você tem que falar para ele. Olha, você pega esses dois números aqui, você soma, você pega isso aqui e faz. Então, tudo tem que ser muito bem Então, empregado. por que que a gente vai trocar essa variável? Qual é a condição? A gente usa, assim, essa troca de variáveis, a gente usa com muita frequência. Por exemplo, em algoritmos de ordenação. Como que eu faço para ordenar uma sequência de números? Você troca, né, existem muitos algoritmos, mas eles basicamente funcionam assim, trocando o conteúdo de variáveis. Não, perto. Se você refizer o código, você vai ter outra coisa, né? Mas às vezes você relê alguns valores e você quer ordenar ele de acordo com o que o usuário digitou. Aí não dá. Se a resposta do usuário for X, troque por Y. Se a resposta do coleguinha for Y, troque por X. Ó, então vamos situar melhor o problema aqui. Ah, o Cauê está escrevendo um negócio aqui. Eu tenho duas variáveis e eu quero inverter o conteúdo delas. Tá? Mas aí você falou assim, troque por X, troque por Y, só que eu quero chegar no final, eu preciso ter o valor das duas, só que ele tem que estar invertido, né? Igual, duas mães quando trocam os bebês na maternidade, as duas saem da maternidade, as duas saem com bebês, mas saem com bebês invertidos, trocados. Aqui é o que nós queremos produzir. Ah, o Cauê falou aí, ó. O A recebe o B e o B recebe A. Então, Cristiane, eu acho que ia ser muito legal se você mostrasse com valores. sim, eu tenho aqui no slide, eu estava deixando vocês pensar só para poder exercitar mesmo. Agora tá aqui. Vou mostrar Acho porque que eu descobri aqui. deixa eu ver aqui, foi o Cauê, não foi? O Cauê chegou assim, né? Samuel pediu pra esperar, hein? É só criar outra variável, por exemplo, que é a outra variável C. Ela recebe o A, aí depois o B recebe esse C. Ah, É só criar outra exatamente. variável para armazenar a variável que vai ser trocada. É que se Exatamente. o B for receber o A, depois da troca do A e B, ele vai acabar recebendo a nova variável que já foi trocada. Isso, deixa eu simular aqui, gente. Ó, é Ai, muito gente, pra fácil escrever entender eu não esse sei não, mas problema. eu já tinha falado isso. Ó, eu tenho dois objetos aqui, certo? Como que eu faço para trocar para trocar eles de mão? A minha mão não cabe mais de um objeto, certo? É o conceito da variável. A variável cabe uma coisa de cada vez. Então, se eu declaro, a minha variável é inteira, ela cabe um número inteiro a cada momento. Se eu declaro, minha variável é real, então significa que ela cabe um número real. Quando eu tenho dois objetos, aqui, né? No caso, a minha mão é a variável. E eu preciso trocar eles de mão. Como que eu faço isso? Ó? Não tem jeito, eu tenho que fazer assim e assim. Ou seja, em certo momento é que eu tive dois objetos na mão. Isso não vai funcionar porque a variável cabe só um de cada vez. Certo, beleza. Então, como que eu faço para trocar esses dois objetos? Cria uma variável para colocar ele na mesa? Isso. Eu vou ter que criar uma terceira variável. Então, eu crio uma terceira variável, né, que seria, sei lá, a mesa, por exemplo. Aí eu guardo nessa variável, desocupei minha mão. Agora sim, passei aqui. Agora eu vou lá e pego lá da outra variável. Pronto, consegui trocar. Então eu preciso de um espaço temporário para poder fazer essa troca de valores, né? Aí, igual o Cauê fez, é o ponto de partida, né? De onde a gente parte mesmo. Porém, tem esse problema aqui, ó, que vai acontecer exatamente isso. Temos aqui a memória principal, temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro momento dessa tentativa de troca. O A recebeu 10 e o B recebeu 20, ficou assim na memória principal. Então, o A é 10 e o B é 20. E eu quero trocar esses valores. Aí, o que eu fiz? O A recebe o B. O A vai receber o valor do B. O valor do B não é 20? Então, o A vai receber o 20. Aí, quando eu fiz isso, o que aconteceu?
A variável, ela não guarda um valor de cada vez? Sim, ela guarda um valor de cada vez. O 20 sobrescreveu o 10 que estava aqui. O 10 simplesmente sumiu. Ele deixa de existir. Aí ficou o 20 aqui no A, porque o A recebeu o B, e o B continua valendo 20. Aí, no momento seguinte, eu faço B recebe A. O A não vale 20? Aí, aqui, nesse terceiro momento, eu estou colocando 20 dentro do B. Ué, mas não aconteceu nada? Lógico, né? Porque a gente sobrescreveu aqui do valor do A sem ter guardado, que foi aquela coisa lá do... Seria mais ou menos assim, né? Em relação aos objetos, seria como se eu jogasse eles assim, né? Tentasse jogar, mas ainda acontece. Aí o que que acontece? Vai a imagem do objeto só e não funciona, não tem jeito. Então a gente não vai conseguir fazer dessa maneira, fazendo atribuições aqui e jogar de um lado para o outro, eu preciso de uma terceira variável. Senão não vai ter como, porque uma variável guarda um único valor em cada momento. Então não Agora, existe uma forma de eu falar assim, querido, pega o A anterior e põe no lugar do 20, sem não, fazer outra variável. não tem, porque a gente não tem essa questão de tempo nos programas, né? O tempo é você que controla, é você que faz aqui o tempo que as coisas acontecem, né? Então você fala para ele, o número anterior, não tem esse conceito aqui. Se você quer guardar um momento no tempo, você tem que guardar numa variável, ou em várias variáveis, né? Agora, corrigindo, nós temos uma variável A, nós temos uma variável B, aí o A vale 10, o B vale 20, mesma coisa. Só que eu declarei também a variável AUX. Por que AUX? De auxiliar, a gente está abreviando. A gente usa muito esse nomezinho para variável, né? É uma variável auxiliar, para deixar claro o caráter dela, que ela está ali só para ajudar mesmo, ela não é... ela não faz parte do problema, ela é só uma variável auxiliar. Mas o nome de variável a gente coloca o que a gente quiser. Aí aqui o que nós fizemos? A gente fez o quê? O AUX recebe o A, quer dizer, eu quero trocar dois objetos que estão na minha mão, ou seja, que estão nas minhas variáveis. O que eu faço? Eu preciso guardar um deles em algum lugar. Então aqui é exatamente isso que nós estamos fazendo. A gente guardou o valor da variável A antes de colocar o valor B dentro da variável A. Aí esse é o primeiro momento. Eu coloquei aqui todos os valores nas variáveis, tudo certo. Guardei o A para não me esquecer do valor A, senão ele vai ser perdido. Alguém falou alguma coisa aí. Alguém levantou a mão. Levantou a mão, né? Quem quer falar alguma coisa? Pode falar. Fernando, com algum sobrenome, você quer falar ou você apertou sem querer? Fala aí, Fernando. Não precisa ficar tímido não, Fernando. Pode falar. Acho que o Fernando, ele apertou sem querer. Ou talvez o microfone dele não está funcionando. Ele abriu o microfone? Não sei, acho que não. Enquanto isso, vou falar uma coisa genial que aconteceu. Eu abri o Python só para testar. E eu fui fazer o negócio, tipo, A recebe B e B recebe A. O Python acusou erro. Falou que eu tava redeclarando variável. Geralmente as linguagens de programação, elas nem entendem isso como erro, elas deixam você fazer. Só que lógico que vai dar erro. Uhum. Não ia dar erro exatamente, mas ele deu um símbolo de atenção ali. Sei. Mas a maioria não fala nada não. É Não precisa verdade. fazer. Nossa, Bruno, mas usuário é tudo igual então, né? Que o dia desse você já tava reclamando de usuário e foi brincar. Ué, o que isso tem a ver? Aí, gente. Tá, continuando aqui. A, B, e eu tenho AUX aqui. Tudo certinho. Agora que eu guardei o valor do A, aí eu posso fazer a troca de valores. O A recebeu o B. Pronto, fiz. O A recebeu o B. Mas estão os dois valendo a mesma coisa? Ficou errado de novo, professor. Não ficou errado, porque agora eu tenho o AUX que tá segurando aqui, né? Tá guardando o valor 10 aqui para mim.
Aí, no momento seguinte, eu vou jogar esse valor aqui, que é o valor anterior do A, que eu guardei dentro da variável AUX, vou jogar ele para o B. Então, aqui vai ficar, o A recebe o B, pronto, que é esse momento aqui. E, por último, eu vou ter o terceiro momento, em que o B recebe o conteúdo de AUX. Então, aqui o B está recebendo o conteúdo de AUX, que é o 10. Aí ficou assim. Consegui trocar os valores? Deu certo, gente? Sim, né? Certíssimo. Agora deleta a variável, que você não vai usar mais. Isso, aí a gente pode deletar, esse AUX aqui a gente pode reaproveitar, a gente não precisa dele, né? O problema era esse, o A e o B, eu precisava trocar os valores de lugar. Troquei, deu certo, funcionou belezinha. Entendido, pessoal? Se eu fizer 2 auxiliares, Hum. tipo, fizer o segundo sem apagar o primeiro, qual que vai usar? Então, você não pode declarar duas variáveis com o mesmo nome. Você teria que criar AUX1, AUX2. Que aí passam a ser duas variáveis diferentes. Aí você controla qual que você vai usar. Se você quiser Só o vai dar AUX1, erro. não dá erro, não. Assim, se você colocar duas com o mesmo nome, dá erro. Mas se você declara uma variável AUX1 e uma variável AUX2, elas são completamente diferentes. Tá? Igual aquele x1, x2, x3 que eu tinha colocado no exemplo, são completamente diferentes. Mas duas variáveis com o mesmo nome não tem jeito. Até porque você não consegue separar quando você está usando uma, quando você está usando a outra, né? Não dá para separar. E nós precisamos separar. Aqui, a gente tem o comando imprima, que é o mesmo que o escreva. Tá? Se vocês usarem escreva lá no algoritmo de vocês, ou usar imprima, tá certo, gente. Tá? Pode usar qualquer um dos dois. Para que esse comando serve? Ele serve para a gente fazer com que alguma coisa seja escrita na tela para o usuário. Particularmente, eu gosto de colocar parêntese aqui, para não ficar bagunçado, e porque algumas linguagens utilizam esse parêntese. Então, aqui, imprima, aprendendo o algoritmo, com Anitta e Guto. Gente, só esclarecendo, né, quem que é a Anitta? A Anitta cantora? Não, né, não, tá? É porque a gente usa o nosso livro texto, é o livro 500 algoritmos resolvidos, tá? É o livro que a gente mais usa exemplos, porque ele tem 500 algoritmos resolvidos. Então, e a autora é a Anitta e o Guto. Então, a gente vai ver muito esses nomezinhos aqui, porque nós estamos utilizando esse material deste livrozinho. Ninguém percebeu o barra investida N ali, não? É verdade. Vamos Não é? chegar Não lá. percebi. Então, por Então, que você não perguntou, cara? Eu tô bravo. pergunta, a gente tem que perguntar. Porque eu ia perguntar da Anitta e a professora respondeu do Guto, eu não perguntei do N. Pois é, né? Aprender algoritmo com a cantora, né? Não dá. Não, eu queria saber se já é a Anitta dos problemas de matemática. Ah, pois é, tem essa também. Aqui, gente, esse comando, então, ele vai imprimir alguma coisa na tela, certo? E quando a gente imprime alguma coisa na tela, geralmente a gente quer imprimir de um jeito mais bonitinho, a gente quer fazer de uma maneira organizada para facilitar a leitura. Porque para a gente imprimir na tela, a gente está dizendo algo para o usuário, não é para o computador. Então, a gente está se comunicando com o usuário. E aí, um recurso que nós temos são os caracteres especiais. Esse contra barra N, ele é para saltar uma linha. Tá? Então, ele vai fazer um salto de linha aqui. Se eu não tivesse feito esse salto de linha, ia imprimir tudo na mesma linha, tá? Tudo junto. Mas eu não queria que imprimisse junto. Então, eu dei um contra barra N aqui, e aí ficou desse jeito. O detalhe do contra barra N, ele não é um comando, viu, gente? Ele é um caractere especial que significa salto de linha. Então, ele tem que estar dentro do que eu estou imprimindo. E tudo que eu estou imprimindo, olha só, eu coloquei entre aspas. Porque se eu não colocar entre aspas, o programa vai entender que isso é uma variável e vai procurar uma variável com esse nome. Então, por exemplo, se eu tivesse escrito aqui, imprima aprendendo, ele vai procurar uma variável chamada aprendendo. E se ele não encontrar, vai dar um erro, tá? Então, eu coloco entre aspas por causa daquela questão que a gente falou. Isso aqui é um literal, isso aqui vai ser escrito literalmente como está aqui, a não ser pelos caracteres especiais que são substituídos pelo significado deles. Tem alguns outros caracteres especiais também, mas o que a gente mais usa é o contra barra N, tá? Porque a gente
tempo inteiro a gente, eu quero fazer um salto de linha aqui. Então, a gente usa muito contra barra N. Suspeitei desde o princípio. Pois é, né? Aprendendo o algoritmo, ponto de exclamação, e aqui substitui tudo isso por um salto de linha. Ele não vai aparecer lá. Agora, se você errar a barra, né, colocar a barra normal, barra de divisão, aí vai aparecer, porque não é o simples especial. O simples especial é contra a barra. A barra voltada para este lado aqui. Esse algoritmo não tem nenhum motivo, né? Ele só está imprimindo mensagens na tela e é isso. Esse algoritmo aqui, ele já vai fazer alguma coisa e imprimir o conteúdo da variável na tela. Então, vamos ver como é que ficou. Na verdade, ele só faz uma atribuição mesmo. Primeiro, a gente coloca o nome do algoritmo, às vezes a gente escreve algoritmo, ou alg, ou prog. Tá? Nesse livro nosso livro-texto, eles usam prog, mas tudo bem, né? Então, prog, imp6, esse foi o nome que foi dado a ele, poderia ser qualquer nome. Int x, declarei uma variável x, ponto e vírgula para finalizar a declaração de variáveis. X recebe 10, olha a setinha improvisada aqui. X recebe 10, imprima x. Nesse caso, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir x lá na tela? Não, não está entre aspas. Não está entre aspas, então o que o programa vai fazer? Ele vai procurar aqui uma variável chamada x e vai imprimir o conteúdo dela. Ele não vai imprimir o x literalmente. A gente tinha feito aqui uma atribuição, aí na memória principal, como que ficou? Quando eu declaro a variável x, eu estou criando uma caixinha lá na memória que cabe um número inteiro, e essa caixinha se chama x. Aí, em seguida, eu fiz aqui, x recebe 10. O valor 10 foi lá para dentro dessa caixinha, dessa variável. E aí, em seguida, o que eu fiz? Imprima x. Quando eu dou esse comandinho aqui do imprima, e eu passo aqui um nome de uma variável, o que o computador vai fazer? Né? No caso, quando a gente faz algoritmo, nós somos o processador que vai interpretar as coisas. Imprima x. X vale quanto? Vale 10. Então, eu vou imprimir o valor 10. Eu vou imprimir o valor da variável. E aí fica assim, ó. Vai aparecer lá na tela o valor 10, mais nada, porque eu mandei imprimir só o x. Por que não colocou x igual a 10? Porque eu não mandei. Se eu mandar, ele vai fazer. Tá? Mas eu não mandei, então ficou só assim, 10. Aí aparece o valor 10 lá na tela para o usuário não vai entender nada, né? Então, a gente costuma fazer interface com o usuário, falando para ele, olha, esse aqui é o valor da variável x. Dependendo do problema, né? A gente fala para ele em variável. Dependendo do problema, a gente nem fala de variável. O usuário nem sabe que a gente está usando variáveis. Aqui, né, é esse caso em que a gente deu uma melhorada nas coisas. Aqui, nós fizemos, né, prog imp8, int x, declaração de variáveis também, fizemos atribuição, x recebe 10, mesma coisa, na hora principal ficou igualzinho. Só que na hora de imprimir, olha o que a gente fez. Imprima valor de x igual a vírgula x mais 1. O que é isso? Bom, primeiro que eu preferia colocar parêntese aqui. O que está dentro das aspas vai ser impresso igualzinho está dentro das aspas. Valor de x. Então, apareceu aqui a mensagem, valor de x. Aí, aqui, a gente colocou essa vírgula só para separar mesmo, tá? Nem sempre a gente usa esse símbolo aqui. Em algumas linguagens de programação, no Java, por exemplo, a gente usa o mais para concatenar as duas coisas. Tem outras linguagens que não usam nada. E aqui, x mais 1. Fez um barulhinho aí? Alguém levantou a mão? Não, eu só falei que você tem indignada com a falta de parênteses. Eu não gosto, gente. Nossa. X mais 1. É toque, viu, gente? X mais 1. Aqui, por que tá fazendo conta aqui desse jeito? Que negócio é esse? Gente, aqui eu tô dentro de um comando imprima. E dentro do comando imprima, se eu coloco o x dentro de aspas, o que vai imprimir lá? Vai imprimir o conteúdo de x? Não. Vai imprimir o próprio x, né? A letra x, imprimir o x. Eu quero imprimir o valor do x. Para imprimir o valor do x, eu tenho que tirar ele de dentro das aspas. Então, aqui eu tirei o x de dentro das aspas, tá? Ele ficou aqui de fora. Aí eu estou imprimindo o valor do x, mas eu não estou imprimindo só o valor do x, eu estou imprimindo o valor do x mais 1. Então, aqui eu fiz um cálculo
também na hora de imprimir, né? Eu coloquei aqui uma mensagem, mas também fiz um cálculo. Aí aqui vai imprimir qual valor? Vai imprimir o valor de x mais 1, que vai E ser o o 11. parênteses ia terminar onde? Na aspa ou no ponto e vírgula? Entre o 1 e o ponto e vírgula. Tá? O ponto e vírgula sempre é a última coisa. Aí o parênteses fica aqui. Um detalhe importante aqui nesse exemplo. Quando eu faço x mais 1, isso altera o valor do x? Não altera, porque para alterar o valor do x, eu teria que ter feito x recebe x mais 1. Eu não fiz atribuição aqui. Então, esse valor aqui, ele simplesmente vai ser gerado para impressão, mas ele vai sumir logo depois dessa impressão, que foi o que aconteceu aqui. Então, aqui, o que está dentro das aspas foi escrito igualzinho. E o que está fora da aspa vai ser interpretado. Aqui é uma variável, é o x. Aqui é uma soma, e aqui é o 1. Então, vamos somar o conteúdo do x mais 1. 11. Imprimiu. O x continua valendo 10, e lá na tela vai ficar assim, valor de x igual a 11. Não é verdade, né, que ele é igual a 11, mas é só para a gente ilustrar essa questão aqui, de que a gente pode fazer um cálculo na saída. Na hora de fazer um imprima, eu posso fazer uma conta e imprimir o resultado dessa conta. Foi o que nós fizemos. Essa parte aqui já não é um conceito, não é tão simples, leva um tempo para a gente acostumar com isso. Certo, gente? Então, toda vez que vocês quiserem imprimir o valor de uma variável e quiserem falar alguma coisa a respeito dessa variável, por exemplo, a temperatura média é... Aí aqui você imprime a variável temperatura. Então, uma parte vai dentro das aspas, é a parte que você explica para o usuário o que é aquilo ali, o que é aquele valor, e aí fora da aspa você coloca o que você quer imprimir, a variável que você quer imprimir. Fazer conta aqui na saída não é uma coisa muito comum, não, tá? Geralmente a gente faz as contas aqui, fazendo atribuições. Perguntas? Perguntas, não perguntas, gente? Nenhuma? Nossa aula vai até 8h50, né? Já temos um tempinho. E o comando de entrada? Se eu quiser armazenar alguma coisa numa variável, se eu quiser que o usuário digite alguma coisa, a gente vai usar o comando leia. O comando leia, ele vai jogar o que o usuário está digitando lá para dentro da variável. Então, por exemplo, aqui eu tenho leia nome. O que esse comando vai produzir? Quando esse comando aqui, né, o programa vai sendo executado. Quando chega nesse comando, o programa para. Ele para e vai fazer o quê? Ele vai esperar o usuário entrar dados. Aí o usuário vai digitar alguma coisa. Quando o usuário digita alguma coisa, isso aparece na tela. Então, digamos que o usuário digitou Maria. Isso aparece na tela. Mas quando vai ser feita a leitura? Quando que essa variável, quando que isso que o usuário digitou vai para dentro da variável? Quando o usuário pressionar Enter. Tá? Quando ele pressionar o Enter, aí sim, aquele valor que está na tela vai passar para dentro da variável. E aí, a gente tinha declarado a variável antes, né, chamada nome, e essa variável, ela cabe um literal, uma string. Quando o usuário pressiona o Enter, o que ele digitou lá na tela vem aqui para dentro do conteúdo dessa variável. Então, o nome Maria, que foi digitado pelo usuário, vai aparecer aqui dentro, ele vai ser colocado aqui dentro do conteúdo dessa variável, lá na memória principal. Aí vai ficar assim. A gente usa muito esse comando leia para a gente poder interagir com o usuário, para que o usuário possa informar valores. Certo, gente? Vocês estão aí ainda? Vocês estão caladinhos? Estamos. Beleza. Eu tô. Pelo menos eu tô. Eu e a Karine, eu sei que tá. O resto, não sei não. Pois é, o resto tá caladinho. Eu tô ligado Versus também. ainda tá. Tá bom. E assim, em muitos problemas a gente vai ter cálculos, né? Muitos problemas vão envolver cálculos, e isso acontece quando a gente está aprendendo algoritmo, mas acontece também na vida real do programador. Muitas vezes a gente tem cálculos para realizar.
Ah, e se eu precisar calcular, por exemplo, o cosseno, eu vou ter que fazer a fórmula? Não. A gente tem funções, são funções matemáticas que estão disponibilizadas nas linguagens de programação e também no algoritmo a gente vai disponibilizar, mas se a gente pedir para calcular, para fazer o cálculo usando fórmula, aí vocês têm que fazer. A gente tem o π, né, que vai ser a constante, 3,1415, assim vai. Função para seno, cosseno, tangente, valor absoluto, logaritmo neuperiano, log, raiz, todas as funções matemáticas as principais funções matemáticas nós vamos ter. E também a gente tem funções de string. Essas funções de string é porque às vezes eu quero pegar um caractere lá dentro da minha string, dentro do meu literal. Eu quero pegar um caracterezinho só. Como que eu faço, né? Então vai ter funções para isso. Essas daqui são as funções que a gente vai disponibilizar no algoritmo, que vocês podem usar na resolução dos problemas. Tá? Então tem essas matemáticas aqui. Tem também aqui as funções de string. strtam, ela me dá o tamanho, o comprimento da string. Se mudar de algoritmo para linguagem de programação, é provável que o nome seja outro, mas o nome para a gente aqui em algoritmo vai ser esses daqui, certo? strtam é o tamanho da string. Então, eu forneço uma string e isso aqui vai calcular para mim o tamanho dessa string. Eu posso desenvolver a minha própria strtam? Pode. Aqui a gente tem strlen. Para que serve isso? Para pegar o elemento da string. Eu quero saber qual que é a quinta letra da minha string, ou então a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra. Aí eu utilizo esse comando strlen, e eu vou passar a string e vou passar a posição que eu quero. Tem que ser nessa ordem aqui, viu, gente? Primeiro a string, depois a posição, e uma vírgulazinha para separar. A gente sempre usa vírgulas para separar. Eu quero pegar o primeiro elemento. Então, esse strprim é um comandinho, uma função, que é uma variação desse strlen. Aqui eu não preciso especificar qual que é o elemento, por quê? Porque é o primeiro elemento da string. Já o strnprim são os n primeiros elementos da string. Eu vou passar a string, vou passar o n, e essa função vai me retornar os n primeiros elementos da string. E tem também essa aqui, ó, strResto. Ela vai me retornar os elementos da string após retirado o primeiro. Tá? Então, todo o resto da string. Então, assim, só estou explicando para vocês que a gente tem essas funções de string, mas a gente tem alguns exemplos, aí a gente vai estar vendo alguns usos desses comandinhos. Vocês não vão precisar muito deles, por enquanto os problemas vão ser mais simples. Eu tenho aqui strult, é o último elemento. strnResto, é o resto da string tirando os n primeiros elementos. Temos também o strcopia, que serve para copiar uma string de um lugar para o outro. Então, aqui eu fiz A recebe Renato, B recebe strcopia A. Então, eu estou copiando o conteúdo do A para a variável B, que tem que ser do tipo string também. Isso aqui é uma situação que ocorre em algumas linguagens de programação em que eu não posso fazer atribuição direta por causa da maneira como os dados são alocados na memória, mas não vou entrar nesse detalhe não, tá? Vamos deixar esse negócio aqui quietinho, depois se a gente precisar, a gente volta nisso. E temos também, esse aqui é o que a gente mais usa de todos de string, a gente usa muito o comprimento também, tá? E o outro que a gente utiliza muito é esse strcomp, que é a comparação de string. Eu tenho duas strings e eu quero comparar elas. Para que eu quero comparar? Eu quero comparar para saber se elas são iguais e para saber também se uma vem antes da outra, né? Qual que vem antes? Aí nós vamos combinar assim. Se o resultado desse strcomp for igual a 0, significa que as duas são iguais. A strcomp é string 1 e string 2, então significa que as duas strings são iguais. strcomp, string 1 e string 2, e aí o resultado disso me retorna um valor que é maior do que 0, significa que a string 1
é maior do que a string 2. O que significa uma string ser maior do que outra? Vou mostrar já já. Se o resultado, né, strcomp, string 1 e string 2, retorna algo que é menor do que zero, um valor negativo, né, significa que a string 1 é menor que a string 2. Aqui. Aí, por exemplo, strcomp Maria, Maria. Quanto que isso aqui vai me retornar? Quando é igual, retorna? Zero. Tá? Então, strcomp Maria, Maria retorna 0. E aí, eu vou ter esse outro strcomp aqui. Aline e Alex. Eita, e agora? Como é que isso é feito? Quem que é maior? Como que eu decido? A gente vai olhar pelas letras. Essas letras aqui, gente, elas vão ter um código. Aqui a gente está pegando o código da tabela ASCII, porque em algoritmo a gente usa a tabela ASCII mesmo, tá? A tabela ASCII é uma tabela de caracteres. Pesquisa aí, gente. Joga aí no Google. Tabela ASCII. Escreve assim, ó. ASCII. Pesquisa aí para vocês verem a tabela ASCII. Agora em povo vem. O que é hexadecimal, octal? Já achei a tabela, mas eu prefiro nem comentar. Não entendi nada. Amém. Então, o que é essa tabelinha? Essa tabelinha, ela é uma tabelinha de letras, em que cada letra vai corresponder a um número. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Vamos abrir aqui também. Aí, ela já está aqui, né? Vamos abrir aqui no Wikipedia mesmo, porque tem a figurinha. Aqui tem o símbolo em octal e hexadecimal também. Aqui. Aqui está mostrando só as letras, são só os imprimíveis. É porque tem uns símbolos aqui que não está mostrando, na verdade. O símbolo. Mas, enfim, isso aqui para mim já é suficiente. A tabelinha ASCII, ó, aqui a gente está vendo os símbolos. Começa aqui o número, cadê o decimal? Aqui, 32, 33, 34, 35, 36. Ó, o número 32 corresponde ao caractere espaço. Sim, o espaço é um caractere. O número 33 da tabela corresponde ao ponto de exclamação. 34 é aspas. 35 é essa cerquilha aqui, hashtag. 36 é o cifrão. 37 é o porcentagem. E assim vai. Vai seguindo aqui na tabela. O número 48 é o 0. Ó, os dígitos, eles vêm em sequência, começa no 48. Então, 49 é o 1, 50 é o 2, 51 é o 3, 52 é o 4, 53 é o 5, 54 é o 6, e até chegar aqui no dígito 9, que é o 57. Aí depois tem aqui mais alguns símbolos, e depois começam as letras. A posição 65 da tabela ASCII é a letra A maiúscula. A 66, o B. Agora vem em sequência as letras, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até chegar aqui no Y, que está na 89. Na posição 89 da tabela. Mas por que lembrar do Y e não do Z? Eu pulei aqui o Z. Tá aí, 90, gente, até o 90. E aí, depois as letras minúsculas, tá? Não é que a gente pega... Então, assim, ó, a ilusão que a gente tinha, né? Vocês achavam que uma letra minúscula era convertida para maiúscula, que uma letra maiúscula era convertida para minúscula.
Isso não existe. Na verdade, o que a gente faz é trocar o símbolo da tabela ASCII, tá? Não é que a gente troca completamente de valor da variável, tá? Não é Isso eu só uma somava. coisa, não é só uma exibição, tá? Isso tem um impacto um pouco maior no nosso programa. Isso eu somava os caracteres com algum número para conseguir. E isso, a conversão a gente soma o caractere. Olha só, Nossa, a minha ilusão era achar que tabela periódica era um pouquinho complicado. Essa era a minha ilusão. não, mas isso aqui é bem tranquilo, a gente vai ver que não... basicamente a gente usa essa tabela fazendo isso mesmo, é só somando e subtraindo. Mas é importante Professora, saber como ela funciona. Sim, quando a gente for usar a tabela, você vai disponibilizar a tabela para interpretar, né? sim, sim. No caso da tabela ASCII, a gente, né, não acaba não fornecendo porque é fácil você obter ela. E também a gente manda fazer programinha para imprimir a tabela ASCII. Mas assim, você sabendo como que ela funciona, não dá erro não. Então, muitas vezes a gente precisa dessas marcações aqui, ó. A letra A minúscula começa no 65. O zero começa no 48 e o A começa no 97. Você sabendo essas três coisas costuma ser o suficiente. Você precisa mais que isso, não. Muito difícil precisar além disso. Aí, o A minúsculo é o 97. Ou seja, para converter uma letra do maiúsculo para o minúsculo, vice-versa, eu preciso trocar os valores aqui, né? O que era um 65 passa a ser um 97, o que era um 97 passa a ser um 65. Aqui de novo em sequência. Tananana, sequência, sequência, sequência. Terminou aqui na 172. Aí começa mais alguns símbolos especiais aqui. A tabela ASCII, ela tem 256 caracteres, 256 posições na tabela, né? Cristiano, Alguns não são imprimíveis. Sim. quando você marcou o número, você marcou o número em octal. Teria Ah, é 122. verdade, gente. É o 122, foi mal. A gente está Certo, usando os gente? decimais agora? A tabela ASCII, a gente pode referenciar ela tanto por binário quanto decimal, hexadecimal, do jeito que a gente quiser. Mas é mais fácil a gente usar o número dela como decimal. Porque ela é na tabelinha mesmo, né? Posição 1 tem alguma coisa lá dentro. Posição 2, alguma outra coisa. E assim por diante. Vamos ver aqui. Não está funcionando, não. Nunca vi Não um bloco teve. de notas que não funciona. Não funciona, né? Nota sai do nada. Sai nada aqui. Fecha a Então, primeira. depois a gente faz um programinha para imprimir a tabela ASCII. Vamos chegar lá onde eu quero agora. Eu estou mostrando a tabela ASCII para vocês, mas eu quero explicar isso aqui, ó. Aqui a gente tem o nome Aline e o nome Alex. Vocês viram lá, né? Não estou inventando esses números. É da tabela ASCII. A letra A está na posição 97 da tabela. Letra A minúscula, na posição 97. A letra L, se a gente conferir lá, está na posição 108. O I na posição 105. O N na posição 110 e o E está na posição 101. O A está na posição 97, o L na posição 108, o E na posição 101 e o X na posição 119 da tabela ASCII. Como que é feita a comparação de string? É feita caractere a caractere. Então, aqui vai comparar o A com o A. É igual. Então, por enquanto, a string é igual. Aí, depois, L é igual. Aí, chegou aqui. Essa aqui é a minha string 1, essa aqui é a minha string 2. Aí, aqui, eu tenho 105. E aqui eu tenho um 101. O que significa isso? Qual que vem antes? Que Qual que... Alex é menor do que a Aline. Isso. Alex é menor que a Aline. Mas aí, o meu strcomp, qual que é a regra? Ele compara a string 1, que é a string que vem primeiro, com a string 2, que é essa que vem depois. Se for igual, retorna 0. Se essa string aqui for maior, ele retorna um número maior do que 0.
Se essa string aqui for menor do que essa outra, aí ele retorna um número menor que 0. Nesse caso, ele vai me retornar um número menor ou maior do que 0? Maior. Maior, tá? Então, essas daqui que são iguais, a gente vai ignorar, porque elas não são parâmetro de nada. O importante é o primeiro caractere em que as duas se diferenciaram. Aí, esse caractere está me dizendo que essa primeira string é maior, porque aqui é o 105 e aqui é o 101. Então, essa daqui é maior. E é fácil de observar também, né? Aline, Alex. Então, Alex, ele vem antes da Aline. Então, a Aline é maior do que a Alex. Não pelo tamanho, tá, gente? Porque aqui a gente está fazendo o quê? A comparação de string, e a comparação a gente quer saber de ordem alfabética. Tá? Então, a Aline é maior do que a Alex. A Alex vem antes, então. Aí, o retorno Fazer um aqui vai exercício ser... muito legal com isso daí. Sim, dá para fazer muita Imagina coisa alguém interessante. que não Bruno, lembra, para de. não estudou, sei lá, dá os dois nomes. Quem é maior? Pois é, quem que maior é a ordem alfabética. Não tem esse negócio de... Bruno, para de dar ideias sádicas pra Cristiane. Ah, Obrigado. eu não. A primeira listinha já estava bem inspirada, né? Tava, não, tá tranquilo, viu, gente? Aqui, a gente tem esse RTR Comp Karina Simone. Isso aqui vai me retornar um valor 0, maior do que 0 ou menor do que 0? Menor. Isso, menor. Porque Karina é menor do que Simone, né? O que significa que ele vem antes, lá na ordem alfabética. Então, vai retornar um valor menor do que 0. E eu também posso usar o strcomp assim, ó. strcomp A e B. O A tem que ser um string e aqui o B tem que ser um string, porque isso aqui é um comando de comparação de string, não é de inteiro, não é de real, né? É um comando de comparação de string. Então, aqui tem que conter algum valor e aqui também tem que conter algum valor. E a gente tem também, eu acho que já deu a hora, né? 8h50. Acho que só falta esse. Só falta esse. Esse aqui é a concatenação. A gente usa muito também a concatenação. O que é concatenar? É juntar, simplesmente juntar. A gente junta a primeira com a segunda. Terminou a primeira, já começa a segunda. Aqui, por exemplo, eu tenho strconcat, string 1, string 2. Aí aqui, no meu caso, ó, A recebeu o João E. Aí o B recebeu Maria. Se eu concatenar as duas, vai ficar João e Maria, tudo junto na mesma string C, que está recebendo o resultado dessa concatenação. Tá? Aí aqui tem um outro exemplo. A recebeu Anitta e B recebeu Guto. Quando eu faço a concatenação strconcat A e B, o C vai receber Anitta e Guto. Vai ficar desse jeito o conteúdo da variável C. A gente Na verdade, representa vai ficar com sempre entre espacinho. aspas. Oi? Naquele E Aqui, ó. inicial vai ter um espaço. Isso. Se a gente deixar o espaço aqui e aqui, aí aqui vai ter espaço. Se a gente não deixar espaço, não vai ter. Aqui tem espaço, né? Aqui dá para ver que tem espaço. Aqui também, acho que tem, né? Tem um espaço aqui. Então, aqui, na verdade, tá errado. Ele teria aqui, sim, um espacinho. Aí, Naquele caso lá, pode usar o espaço? pode usar o espaço dentro de um string. Ah, tá. Tá? Dentro de um string, você pode escrever o que você quiser, qualquer coisa é permitido, porque é literal, né? Ele não tem regra para um string, ele vai ser usado ali do jeitinho que você fez, ele vai ser usado, a não ser pelos caracteres especiais. Os caracteres especiais, igual contra barra in, eles não aparecem do jeitinho que você coloca, porque ele é um indicativo pro computador que tem que ser impresso alguma coisa na tela. Tá? E depois eu vou trazer para vocês a lista de caracteres especiais. Tem um que faz até voltar para trás. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu acho que só sobre a lista. Tipo, eu vi que tem um exercício de fazer torre de Hanoi com 5 discos. Sim. Eu fiquei muito pensando se você quer mesmo que a gente coloque 31 instruções lá ou é para fazer de algum jeito, de outro jeito. Não. Vou deixar livre, tá? Não preciso usar laço repetição, não. Pode fazer. Pode fazer as 31. Tá bom. Nossa.
Eu não pedi de 7, foi só de 5. Não, é de 5 a 31. Quão amáveis vocês estão ultimamente. Ah, não sei, eu sei que eu criei um programa pra fazer isso pra mim. Aí eu coloquei lá. Um programa para resolver o exercício? Meu Deus. Direto eu faço. Você já tinha antes, né, Bruno? Não, pior que eu não tinha, pensei que eu tinha, mas não tinha, fiz de novo. Pois é, pessoal. Aí amanhã, caso vocês tenham mais dúvidas sobre a lista de exercícios, aproveita e traz que a gente vai esclarecendo. Aí eu vou ficar devendo os exemplos de algoritmo, né? Hoje não deu bem na hora que eu cheguei aqui nos exemplos, acabou o tempo. Aí amanhã, então, a gente vê esses exemplos de algoritmo e aí vocês podem trazer dúvidas, assim, caso alguém queira perguntar alguma questão da lista, que eu já tenho começado a resolver, né? Queira perguntar. Também se quiser que eu fale alguma coisa de algum exercício, né? Eu posso passar o olho ali já, colocando algumas observações. Mas amanhã, às 9h10. Amanhã às 9h10. Certo, pessoal? Certo. Cristiane, eu tava procurando um documento que tá na carta de navegação, falou que ia ter. Eu não achei esse documento. A senhora já colocou ou ainda não? Qual que é? Eu não sei, falava pra ler algum arquivo. E Ah, aí, sim. esse Eu vou conferir cartão lá. também. Eu vou conferir lá esses arquivos, porque são as notas de aula. É porque, às vezes, né, a gente vai liberando os encontros à medida que eles vão acontecendo, né, para não ficar enchendo de coisas que não está na hora certa de fazer. Então, por Uhum. exemplo, se é alguma coisa que ainda é do dia 25, do encontro do dia 25 em diante, pode ser que não esteja lá. Que aí eu libero, né, às vezes eu deixo pronto e depois eu só vou lá e libero, aí aparece tudo de uma vez. Às vezes falta, às vezes a gente esquece de colocar alguma coisa mesmo. Aí depois eu vou dar uma conferida lá. Tá bom. Tá, mas você poderia liberar as notas de aula agora ou só depois da data marcada mesmo? Só na data marcada. Eu tenho procurado liberar só nas datas marcadas, para não. Senão eu tenho que gerar todas as notas de aula no final de semana, não dá tempo de gerar tudo. Aí algumas eu vou fazendo, à medida que a gente vê dúvidas também, a gente já vai colocando nas notas de aula, fica uma coisa assim mais direcionada. Mas o conteúdo da nota de aula em si, a gente já, assim, já tem em ordem, né? Já tem uma diretriz. E, gente, mais alguma coisa? Mais alguma questão? Não? Então, vou. Parece que não. Até mais, Cristiane. Até mais, gente. Até amanhã às 9h10, certo? Certo, até. Até. Falou. Tchau, tchau, galera. Até mais, Cristiane. Obrigada, boa Tchau. aula. Ok, gente. Obrigada. Bom dia a todos.